Boa tarde, irmãos. Paz e fogo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Caríssimos, hoje, graças a Deus, conseguimos chegar aí no horário. Depois de um compromisso agora à tarde, nós conseguimos então chegar no horário. Graças a Deus, mais uma vez com vocês. E hoje, de forma especial, vamos trabalhar aí com a igreja de Tiatira. É uma igreja que não se tem muito conhecimento, né, acerca de sua fundação, fundador, o bispo da época e tudo mais. Então é uma igreja que, apesar disso, tem aí uma mensagem muito atual para o nosso tempo, algo que incomoda aqueles que amam a igreja, incomodam-se sim com isso. E nós vamos aí perceber que, na verdade, o que acontecia lá, acontece hoje também aqui, é claro, guardadas as devidas proporções, né, de cultura, de época e tudo mais, também acontecem hoje. E basta ter um olhar espiritual ampliado pela força do Espírito Santo, que você e eu perceberemos isso facilmente, né? Então, aqui nós não queremos fazer sensacionalismo e nem tampouco fanatizar as coisas, mas é preciso enxergar da forma correta, do jeito que realmente tem que ser enxergado, segundo a Bíblia, com os pés no chão, mas também o coração em Deus, né? Nós não gostamos assim, eu particularmente gosto de pensar como a igreja. Então, se a igreja pensa de um jeito, é desse jeito que eu tenho que pensar, porque eu sou filho da igreja. Então não tem essa, mas eu acho assim, eu penso dessa forma. Não, eu tenho que pensar como a igreja pensa. Então, se prepare aí que nós vamos fazer uma grande viagem até a igreja de Tiatira, né, saber de muitas curiosidades acerca dessa igreja, e vamos aí ter que ralar muito, porque Deus está pedindo aí muita coisa através da igreja de Tiatira. Uma boa tarde, Marta, obrigado aí pelo retorno. Ó, nem precisei pedir, pessoal é eficaz mesmo, não é nem Vicente, é eficaz. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe a nossa transmissão hoje. Vamos lá, irmãos, vamos dar uma garibada na garganta e bora pra frente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, para sempre. Amém. Mais uma vez, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde, Patrícia. Deus abençoe, minha irmã, seja muito bem-vinda, né? E vamos bola para frente, boa transmissão para nós. Antes de começarmos, irmãos, vá abrindo as suas salas de vídeo, compartilhando aí dentro das suas redes sociais. Eu compartilhei hoje somente com o Facebook e também com o WhatsApp, nos meus contatos do WhatsApp. Se você tem como compartilhar isso em outras redes sociais, fique à vontade, é de livre escolha, né? Eu não estou interessado em muitas visualizações, estou interessado nas almas, né? Na progressão das almas diante do caminho de Deus, né? É claro, a conversão ela precisa acontecer, porque se não há progressão, é sinal que não está tendo conversão. Então é preciso que haja conversão para que então se caminhe para a progressão espiritual, para a progressão do caminho de Deus. Pega comigo então, irmãos, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Apocalipse 2, 18. Né? E daí nós vamos até ao final. É uma das mensagens mais longas que nós temos aí das igrejas, né? Existem duas igrejas que têm a mensagem bem curtinha, duas, né, com uma mensagem muito grande, né? Ou melhor, uma só, que é a igreja de Tiatira, que tem a maior mensagem. Outras são assim intermediárias, como a de Filadélfia e também a de Laodiceia. Então são uma mensagem muito grande a de Tiatira, apesar de não se ter notícia da sua fundação, né, de quem era o responsável da igreja, daquela igreja na época,
Na verdade, existem muitas informações ao derredor da igreja e sobre o que acontecia naquela cidade. São João se revela assim, um belo escritor, porque ele é muito detalhista, né? Então, a partir dos detalhes que ele vai nos dando, nós percebemos aí a atual conjuntura da cidade na época em que a carta foi escrita. Então, é muito importante aí nós sabermos disso, então. Vamos lá, irmãos, a tradução que eu estou usando é a tradução da Bíblia do Peregrino, ok? Então, diz o texto: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze polido. Conheço tuas obras, teu amor e tua fé, tua perseverança e tua honradez, tuas obras recentes, melhores que as precedentes. Reprovo-te, contudo, pois toleras Jezabel, que se declara profetiza e engana meus servos, ensinando-lhes a fornicar e a comer vítimas idolátricas. Dei-lhes um tempo para que se arrependa, mas não quer se arrepender de sua fornicação. Vê, vou lançá-la no leito junto com os que com ela fornicaram, e se não se arrependerem de sua conduta, lhes enviarei sofrimentos terríveis. Matarei seus filhos e saberão todas as igrejas que sou eu quem examina entranhas e corações para pagar a cada um segundo as suas próprias obras. Aos outros de Tiatira, declaro-vos que se não aceitastes essa doutrina, nem aprendestes os supostos arcanos de Satanás, não vos imporei outro peso. Basta que conserveis o que tendes até que eu volte. Ao que vencer e cumprir minhas instruções até o fim, darei poder sobre as nações. Ele as apacentará com vara de ferro ou cetro de ferro, as quebrará como vasos de argila. É o poder que recebi do meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito às igrejas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um grande beijo na sua Bíblia. Irmãos, muitas às vezes me perguntam o seguinte, né? A tradução da Bíblia do Peregrino, ela é uma tradução um pouco diferente, porque ela se aproxima um pouco do original grego, né? Porque ela quer facilitar nosso entendimento a partir do original, que no Novo Testamento é grego, né? Poucos escritos aí foram escritos em outra língua, né? O Novo Testamento inteiro foi, alguns falam que aí o Evangelho de São Mateus havia sido escrito no aramaico, mas o que nós sabemos é que foi tudo escrito no grego, que era a linguagem como se fosse o inglês hoje dos nossos dias, né? Uma linguagem quase que universal. Então, a tradução da Bíblia do Peregrino me facilita o aprofundamento, né? A profundidade no texto bíblico, e me dá aí as dicas corretas quando eu tenho que pesquisar alguma coisa fora do texto da Bíblia do Peregrino. Então ele me favorece a pesquisa, né? Então a Bíblia do Peregrino é própria para estudo, aprofundamento bíblico é a Bíblia do Peregrino, né? É a própria, ou então se você quiser uma tradução também boa também, seria a Bíblia da Difusora, né, que é uma tradução portuguesa muito boa também, né? Eu recomendo então todas as duas para que haja assim um bom estudo, um aprofundamento bíblico, caso seja esse o seu desejo, né? Entender a Bíblia de uma forma mais coerente, né? Não viajar na maionese, mas também não ficar aí achando que a Bíblia é um roteiro socialista segundo Karl Marx. Não é isso. Graças a Deus não é. Mas vamos lá, irmãos, né? Vamos para o que interessa. A cidade de Tiatira, irmão, como eu disse no início, né, a igreja de Tiatira não se tem notícia da sua fundação, né? A igreja de Tiatira não se tem notícia, assim como a cidade também em si, não há muito que é pouco, né, o conteúdo que nós temos de forma histórica acerca da igreja de Tiatira e da própria cidade de Tiatira. O que se sabe hoje é que a igreja de Tiatira, hoje, né, atualmente, ela se chama Akhisar, né, que fica na Turquia, né? Essa é uma das informações atuais que nós temos, né? Que assim a gente consegue pescar de uma fonte confiável, né? Agora vamos lá aos dados, né? Isso que não é água de Jô Soares não, viu, irmãos? É simplesmente água. Água não, né? É um
um café com leite aqui para a gente ficar com a garganta um pouco melhor. Irmãos, a cidade de Tiatira, ela é uma cidade da Ásia Menor, situada entre Sardes, que também é uma igreja que recebe uma mensagem, né, uma carta de São João, né, escrita por São João, mas ditada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela fica entre Sardes e Pérgamo, que foi a igreja anterior a essa que nós vimos aí no último sábado, né? Sobre o rio Lico, na fronteira entre a Mísia e a Lídia, que são duas cidades aí que vão aparecer ali nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, após Pentecostes. A paz, meu irmão Jefferson, tudo bem, meu querido? Que saudade de você, irmão. Deus abençoe. Como eu disse, atualmente ela chama Akşar, né, que fica na Turquia. O nome Akşar significa Castelo Branco, né? É um nome assim que se escreve com AKHISAR, né? É um nome turco, portanto. Então foi a primeira Lídia, né? É uma mulher, não é mais a cidade. A mulher chamada Lídia, ela era de Tiatira. Aonde que vai aparecer essa Lídia na Bíblia? Ela vai aparecer lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando São Paulo e Silas chegam lá na cidade de Filipos, né, na aldeia de Filipos, a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. E ela é uma das primeiras convertidas lá naquela cidade. Essa tal de Lídia, ela foi a primeira convertida por Paulo na Europa. Ela era representante de uma indústria de púrpura. Ela era uma representante comercial, né? Nossa linguagem hoje é uma representante comercial, né? Que, inclusive, né? A indústria de Tiatira, né? A indústria de púrpura, né? Era a maior indústria da época ali naquela cidade de Tiatira. Havia então ali dentro da cidade de Tiatira, melhor dizendo, uma corporação de tintureiros, que é documentada em muitas inscrições que foram aí achadas em pesquisas e explorações arqueológicas, né? A arqueologia, inclusive, descobriu alguns dos belos prédios monumentais que haviam em Tiatira. Né, muitas explorações arqueológicas acabaram descobrindo aí diversas ruínas de prédios monumentais de Tiatira, né, que foram montados pela dinastia Atalide, né, que saiu de Pérgamo e acabou se introduzindo dentro da cidade de Tiatira. A história da sua fundação, como eu já disse, né, e vou repetir assim diversas vezes durante a transmissão, que ela é desconhecida. A fundação da cidade, a fundação da igreja, a liderança daquela igreja, ela é desconhecida, não se tem informação nenhuma. Há algumas suposições, alguns boatos que não é não é de fonte confiável, portanto não se pode bater o martelo, né? Porque são aí de escritos apócrifos aí que não servem para nós de base concreta para nós batermos o martelo em cima. A cidade de Tiatira era conhecida então, irmãos, pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos, como nos diz lá Atos 16:14, né? Dá uma olhadinha lá depois na sua Bíblia, Atos 16:14, e que vai falar sobre a produção de púrpura dentro da cidade de Tiatira. Também lá, a cidade era muito conhecida também por causa das cerâmicas e também, sobretudo, pelo processamento de bronze e do zinco. Então nós podemos entender um pouquinho da apresentação de Jesus. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, porque pela produção de bronze naquela cidade, Jesus vai se apresentar como aquele que tem pés de bronze polido, né? Não nos esqueçamos disso. Além também de roupas que haviam lá. Havia em Tiatira grupos organizados de artesãos e profissionais, semelhantes às associações profissionais de hoje, mas com elementos religiosos de influência pagã. Era uma cidade assim, que havia ali um sincretismo religioso muito grande, era uma confusão religiosa lascada ali naquela cidade. Era como se fosse ela como cego no meio de um tiroteio, onde todo mundo, todas as religiões pagãs da época ali, que estavam ali ao redor, né, atirassem, e Tiatira estava ali no meio ali, meio que perdida, né? Como as outras cidades da época, Tiatira também teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templos, irmãos, templos assim de falsos deuses, né? Boa tarde, Valdete, seja muito bem-vindo, irmão. Irmã, Deus abençoe nossa transmissão.
E esses templos eram dedicados aos supostos deuses, né, pagãos, Apolo, Tirimânios e Ártemis, que era uma deusa chamada de Diana dentro da mitologia romana, né? E tinha um santuário específico, né, ao qual era muito conhecido, um santuário voltado, né, dedicado para Cíbila, que em Cíbila significa orácula, não é oráculo, é o feminino orácula, mas isso tem um significado, né? Uma sibila chamada Sambate, né? O santuário desta cidade era dedicado a esta bendita aí, né, que tem um nome esquisito, né, Sambate, né, que alguns resumiam ali pelo nome de Samo, né, S-A-M-O. Sibilas, né, para que vocês se localizem, na mitologia grega, eram mulheres possuídas por um deus, possuídas por um deus, né? E quando nós dizemos possuídas, né, é o termo literal, né, de possuídas assim fisicamente, né, que profetizavam através de poesias, e até por causa disso as pessoas daquele lugar, né, de Tiatira, tinham muito interesse pelas ciências ocultas da época, né? A importância das figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado e muito aí o trabalho da tal da Jezabel, que é citada aqui no livro do Apocalipse, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição, né? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente de uma maneira bem comedida, muito bem equilibrada, para a gente não cair em erros, né, achando que é a Jezabel lá do livro dos reis, né? A citação de Jezabel é em função da prática, tá bom? Vamos avisar desde já. Então, irmãos, o que nós temos por conclusão aí, baseado nesse histórico da cidade, né, dessa realidade, quando a carta foi então escrita para aquela cidade? O problema da igreja de Tiatira não era outro senão a idolatria. Havia idolatria. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa assim, eu já disse inclusive em outras transmissões, né? Vai lá no canal do YouTube lá que eu tenho algumas transmissões que eu falo sobre isso. A idolatria é talvez, se não for, é um dos pecados mais sérios diante de Deus. É onde Deus não admite, ele abomina mesmo, ele é execrável diante dos olhos de Deus o pecado da idolatria, de colocar um ídolo no lugar que é dele, né? O próprio Deus, né, ele vai falar na Bíblia, em Isaías 45, Isaías 42, que ele gosta de exclusividade, ele é um Deus ciumento, né? E ciumento no bom termo da palavra, né? No contexto divino, essa palavra toma uma proporção muito além daquilo que nós conhecemos desta palavra aqui nesse contexto terreno nosso, né? É algo assim, muito além, né? A nossa interpretação do que é ciúme é muito aquém daquilo que é em Deus. O ciúme de Deus é o desejo de exclusividade, porque ele sabe que é o sumo bem. Ele sabe que ele é aquele que pode proporcionar a felicidade plena ao homem, aquele que é a obra-prima da sua criação, que é o ser humano. Então ele sabe do que o ser humano precisa, e por isso ele se dá ao ser humano para que nós tenhamos a ele como o fundamento da nossa felicidade plena, porque não tem felicidade plena fora de Deus. Desculpa, não tem, né? Mas vamos lá para o conteúdo então da mensagem de Tiatira. Demos aqui o histórico, né, da época de Tiatira, quando a carta foi escrita. Agora, irmãos, veja bem como é que Jesus se apresenta. Ele se apresenta com 3 qualidades assim que saltam aí dentro da palavra de Deus, certo? Quais são? A primeira coisa, ele se declara como o Filho de Deus. E aqui, Filho de Deus, né, é uma expressão comum para João, né? O apóstolo João, ele vai falar muito disso no seu evangelho e também nas suas 3 cartas, né? As 3 cartas que foram atribuídas a ele, que estão aqui também no Novo Testamento, antes do livro do Apocalipse. Então, João era uma expressão muito comum, né, através de São João. Ela não aparece somente aqui no Apocalipse. Porém, quando se trata de Jesus, é o único lugar
né? Ou melhor, aqui, né, fala de Jesus, mas muitas vezes dentro do Evangelho, principalmente aí em São João, ele vai dar essa filiação a Deus em Jesus. Então, Filho de Deus é algo por excelência próprio de São João. Porém, filhos de Deus também vão derivar aí de São João. Os outros escritores, os outros evangelistas não vão usar esse termo. Vão usar outros termos que se assemelham, mas o termo Filho de Deus ou Filhos de Deus, quem vai usar de forma a caracterizar a sua escrita é o próprio João, né? E como descrição de Jesus Cristo, São João vai sempre escrever o Filho de Deus, né? O Filho de Deus. Os servos fiéis também são descritos como filhos de Deus na primeira carta de São João, capítulo 3, nos versículos 1, 2 e 10. Também no 1 São João, capítulo 5, versículo 2, João 1, 12, né? O Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, que vão falar sobre os filhos de Deus. Jesus também se apresenta com olhos que têm como chamas de fogo, né? Que olham para o futuro de uma maneira bem diferente daquela das sibilas, né, que nós já falamos aqui, que são aquelas mulheres supostamente possuídas pelos deuses que vão aí vão proferir oráculos em forma de poesia, né? Mas Jesus, ele olha para o futuro com olhos de fogo. Irmãos, é importante nós vermos aqui no livro do Apocalipse o seguinte, olha só, que tem os olhos como chamas de fogo. Você imagina os olhos de Jesus como chamas de fogo? Ora, o fogo na Bíblia ele tem algumas funções específicas, né? Uma das que mais são citadas é a sua capacidade de purificação. Se o fogo tem essa natureza de purificação, então, né, baseado naquilo que São João queria dizer aqui, sinal que os olhos de Jesus eram penetrantes como fogo, mas também poderosos também como fogo. Porque o fogo em si, na sua natureza, ele tem poder de purificação, de queimar, de transformar, por exemplo, metais nobres como o ouro e a prata, além de purificar, né, esses metais, ele também é capaz de moldar através do seu calor. Ou seja, a sua energia natural, o seu poder natural, enquanto elemento natural, ele tem um poder natural. Então, se os olhos de Jesus são como que chamas de fogo, então o olhar de Jesus, quando Jesus olha, vai manifestar o mesmo poder transformador, purificador, penetrante do olhar do fogo. Do olhar de Jesus, então, ele é poderoso, penetrante, transformador. Aquele que se deixa olhar por Jesus, ele é uma pessoa que com certeza vai ser transformada. Por quê? Porque o olhar de Jesus é capaz de transformar qualquer pessoa que o olha, como dizia, né, nos recomendava Santa Teresa de Ávila, né? Mira no que te mira, olha aquele que te olha. Para quê? Para descobrirmos naquele olhar quem nós somos diante dele, que é o autoconhecimento, né? O livro, ou melhor, o curso Fio de Ouro da comunidade católica Shalom, né? Que foi escrito aí pela Maria Emir Nogueira, né? Cofundadora da comunidade Shalom. Ela escreve junto, se eu não me engano, com uma psicóloga, né? E o livro, ele é uma caminhada, uma trajetória de autoconhecimento, né, onde você reescreve a sua história de salvação a partir da espiritualidade de Santa Teresa de Ávila. E lá ela fala sobre esse olha aquele que te olha, trabalhando o deixar-se olhar por Jesus e olhar para ele. Deixar-se olhar por ele e olhar para aquele que te olha. Então é interessante, eu recomendo, se você tiver a possibilidade, um sacerdote que lhe faça acompanhamento nesse fio de ouro, né, na medida que você avança na leitura, é ótimo. Eu recomendo grandão, forma monstro nível hard, tá bom? E a terceira coisa que Jesus também se identifica é assim:
Irmãos, é importante aqui para darmos a citação bíblica, né? Que Apocalipse 1,14 vai falar desse olhar de Jesus, tá bom? Esse olhar de fogo. E também Daniel, né? O profeta Daniel, capítulo 10, versículo 6, né? Eu vou fazer questão aqui de ler com vocês aqui, como está na Bíblia do Peregrino, para que vocês percebam, né? O quanto São João parecia, assim, um homem muito que... eu não digo que ele lia muito, né? Que não sei se era possível isso para São João, porque ele consta que ele não era tão letrado assim por ser um pescador junto com Pedro. Porém, ele tinha um conhecimento da Escritura invejável aí diante de muitas pessoas. Porque veja, o que vai dizer o profeta Daniel em Daniel capítulo 10, versículo 6? Seu corpo era como crisólito, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas, vai falar do olhar de fogo, seus braços e pernas como o fulgor do bronze polido, suas palavras ressoavam como uma multidão. É a visão que teve Daniel, né? Eu não vou entrar no mérito da questão, porque nós vamos em breve falar sobre isso também, mais um pouco para frente. Então, pés como esse olhar, né, de fogo, mas também esses pés como bronze polido. Irmãos, não é qualquer bronze, não é o bronze rústico. É um bronze polido, aonde se vai, como aqueles que se fazem aquelas esculturas, aonde depois que fazem ali, molda-se o bronze, vai se polir o bronze para ficar com aquele brilho, né, daquelas estátuas de bronze, né, troféus, né, de bronze no caso, medalhas de bronze também. Então é um bronze, não é um bronze comum, é um bronze polido, é um bronze trabalhado, como era de costume da cidade de Tiatira ter a produção do bendito do bronze. Presta atenção, a cidade de Tiatira era conhecida também por produzir bronze, mas não qualquer bronze, bronze polido. A gente vai entender o porquê. O que significa esses pés de bronze polido? Que, aliás, Daniel, capítulo 10, versículo 6, que nós lemos agora, vai falar também da mesma coisa. Do aquele que ele viu lá, que Daniel viu lá, né? Aqui também São João vê com bronze polido nos pés. Pois bem, sinal que ele tem força, como o bronze, como o metal bronze, de castigar e até esmagar os seus inimigos. Por ser o pé, então ele tem poder de esmagar os seus inimigos, com a força, né, e a autoridade que tem, e os pés duros, né, de metal fundido, trabalhado e polido. É importante esse polido, né, que brilha, que está muito bem, tem um acabamento perfeito, tem força, poder para pisar os seus inimigos. E também, como nas outras cartas, como é o padrão das cartas do livro do Apocalipse, né, as igrejas da carta, Jesus ele conhece, né, ele vai assim, eu conheço suas obras. Se ele não vai fazer nenhuma admoestação, não tem nada contra, ele só vai dar elogios, como foi o caso da igreja de Esmirna. No caso de Tiatira, ele também reconhece coisas boas naquela cidade. E aqui começa então a mensagem a se atualizar para nós. Nós falamos do dado histórico daquela cidade, né? Daquela igreja. Agora nós vamos então passar para o que Jesus conhecia daquela cidade, o que ele aprovava naquela cidade e o que aprova hoje na igreja. A partir da igreja de Tiatira também aprova hoje em nós. É claro que você vai ver que existe um pequeno resto que tem a aprovação de Jesus. Notem bem que Jesus ele trabalha com a dubialidade. Ele dá dupla qualidade naquilo que ele admira, com exceção da última, que ele vai falar das obras baseadas nas obras. Mesmo assim ele usa o termo também dúbio, de olhar aqui e olhar para outra coisa também, né? Nesse sentido.
A primeira coisa que Jesus elogia naquela cidade, o amor e a fé. Sabemos que essas são virtudes teologais, que são nos dadas a partir do batismo, que é o princípio, segundo Mateus 22, 37 e 40, o amor e a fé são o princípio natural da vida do cristão, o amor. O amor é o princípio fundamental na vida do cristão, daqueles que conheceram, fizeram uma experiência com Cristo. Em Éfeso, lembra-se que nós falamos sobre Éfeso, né? E faltava esse amor das primeiras obras, aquele amor da primeira experiência, o amor do primeiro olhar. Isso em Éfeso faltava. Aqui em Tiatira ele continua aceso. Jesus viu esta qualidade boa em Tiatira. O amor não havia passado com o fogo da empolgação inicial. Continuava. Esse amor, né, a fé, junto com a fé que agrada a Deus, é a fé ativa, que vai se mostrar através das obras. São Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 17. A fé sem obras é uma fé morta. E o Antônio Lúcio diz que a obra sem fé é uma obra vazia, que não produz fruto nenhum. Então, nós não somos filantropos, nós agimos movidos pela fé. Então, o amor a Jesus Cristo e a fé que nós temos nele nos movem às obras. E junto com as suas obras, os discípulos em Tiatira mostraram a sua fé. As pessoas podem ser identificadas a partir das suas obras conforme a sua fé. Ou seja, a fé e o amor a Jesus Cristo vão levar à produção das obras. E sem esta fé e sem esse amor, a obra que se faz independente de qual seja ela boa, ruim, péssima, excelente, sem amor a Jesus Cristo, sem fé em Jesus Cristo, a obra é vazia. Ela não tem fruto. Ela começa aqui e termina no próprio lugar, na pessoa que faz a obra, como se fosse um filantropo. Não devolve a dignidade a ninguém, não devolve ali o senso de vida, a esperança às pessoas. É como eu sempre falo sobre caridade. A caridade cristã, ela devolve a dignidade que foi perdida pelas pessoas que se encontram sem essa dignidade. Aquelas pessoas em situação de rua, aquelas que estão vivendo a drogadição, aquelas que estão vivendo aí talvez o desprezo dos seus familiares, elas precisam voltar a ter dignidade. E você dar um prato de comida a uma pessoa em situação de rua é louvável. Você não fez mais que a sua obrigação, porque tive fome e me deste de comer, ponto. Acabou. É obrigação daquele que crê em Cristo. Acabou. Fim de história. Agora, se você acha que isso vai te levar ao céu somente por simplesmente ir lá e dar um prato de comida, virar as costas e voltar, fiz o meu papel? Não é assim. A caridade cristã, ela implica no levar sim o prato de comida, não faz mais que sua obrigação. Chegar lá, ouvir a pessoa, querer ajudar a pessoa, querer tirar aquela pessoa daquela situação de indignidade. É preciso tirar. Não é a caridade pela caridade como um filantropo. De jeito nenhum. Isso fazem os espíritas, os pagãos, os ateus, eles fazem isso, irmãos. Conheço ateus, né, que se dizem ateus, né, que dão aí, fazem caridade que chega a dar vergonha no povo católico. Tá bom? Eu conheço ateu, gente que se diz ateu, né? Eu não sei, né, porque tem aquela classe dos ateus que fala, sou ateu graças a Deus. Idiotice. Mas enfim, né? Jesus ele elogia então o amor e a fé, que não se apagaram daquela cidade na medida em que o tempo passou. Eles abraçaram o evangelho, o fogo inicial estava ali, mas ele se manteve até o momento em que a carta foi escrita. Entende isso? Também Jesus elogia a perseverança e a honradez, ou seja, eles perseveraram no amor e na fé iniciais,
mesmo fogo inicial, eles perseveraram, né? São José Maria Escrivá vai dizer assim que começar é para muitos, perseverar é para santos. Então nós podemos dizer aí que o rumo da santidade dos discípulos de Tiatira estava aí em perfeita consonância com aquilo que é vontade de Deus, não aquilo que é permissão de Deus. Né? E que isso fique bem claro, a permissão e a vontade de Deus são coisas bem distintas uma da outra. A permissão, tudo posso, vontade de Deus, mas nem tudo convém. Presta bem atenção, mas não é disso que eu vou falar não. Perseverança e honradez. O que é honradez? É aquilo que é feito, é aquilo que é digno de honra, né? Que a pessoa ela tenha honradez, então aquela pessoa ela é digna de honra por tudo que ela faz. Essa é a qualidade da honradez, certo? E o que é isso? Né? O bom solo de Tiatira, dos discípulos de Tiatira, produz fruto com perseverança, como nos indica Jesus em Lucas capítulo 8, versículo 15. Né? O que diz lá em Lucas 8, versículo 15, Antônio Lúcio, que você está citando aí? Vamos lá em Lucas 8, versículo 15, para a gente não falar nenhuma abobrinha aí e você não achar que é da nossa própria boca que nós estamos falando alguma coisa. Ao que cai em terra fértil são os que com excelente disposição escutam a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Portanto, a explicação da parábola do semeador. Certo? Então Lucas 8,15 vai dizer sobre o solo fértil, né? Perseverar num solo fértil. Quem persevera é porque a semente caiu em solo fértil. Aquele que não olha para trás, não olha para os lados, que não olha para as quedas. As quedas elas não são para ser olhadas, elas são feitas para ser superadas. Tá me entendendo? As quedas não são feitas para ser olhadas, elas são feitas para ser superadas, para não se cair mais. Marcar o território e falar, aqui eu não caio mais. É assim que funciona em Cristo, aquele que persevera. Uma qualidade muito citada nas características que definem os servos de Deus, como nos diz a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 11, 2 Timóteo 3,10 e 2 Pedro 1,6. Que vai falar sobre a perseverança. E aquele que persevera, irmãos, ele é digno de honra. Por quê? Porque ele está sendo fiel a Deus. E Deus, ele é fiel. A fidelidade é a característica peculiar de Deus. Sabe? Ele é fiel. Deus é fiel, vai dizer São Paulo a Timóteo. Deus é fiel e não pode desdizer-se a si mesmo. Se Deus é fiel, à medida em que eu sou fiel a Ele, Ele me devolve em forma de honra. Que jeito é essa honra de Deus, Antônio Lúcio? Irmãos, é quando alguma coisa acontece em meu benefício, que são os acréscimos de Deus para mim. Por quê? Porque em primeiro lugar eu busquei a justiça e o reino de Deus, então as outras coisas virão por acréscimos, não porque Deus faz o sistema de permuta, eu faço isso, Deus me faz aquilo em troca. Não, é porque Deus me honra. Porque eu faço desinteressadamente, não olhando para as mãos de Deus, olhando para os olhos dele. Lembre-se da frase máxima de Santa Teresa de Ávila: mira no que te mira. Olha aquele que te olha, não aquele que te dá. Olhando para as mãos, olha aquele que te olha. Buscar um encontro do olhar com o olhar de Jesus. Que olhar magnífico e belíssimo, Senhor, irmãos. Como diz a música da comunidade Shalom, né? Ó belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor. Não é assim, mas é mais ou menos isso aí. É belíssimo esposo da comunidade Shalom, né? É muito linda essa canção. Mas enfim, vamos lá, vamos tocar o barco, né? Outras, também Jesus elogia pelas obras recentes. Olha, irmãos, que fantástico isso. Aquela igreja fazia algo que a igreja atual não está fazendo. Puxa vida. Irmãos, eu já falei sobre isso uma vez, né? Principalmente ao povo da Renovação Carismática Católica, a qual eu faço parte, a qual eu sou um membro do movimento, a qual eu amo de paixão, que me faz igreja na igreja. A dependência e codependência de encontros de avivamento, reavivamento, etc. Eu faço um encontro, dali 6 meses eu estou precisando de outro. Mas que raio de Espírito Santo que eu recebi então? Que eu preciso... É fake? É o Espírito Santo fake?
Eu sou batizado no Espírito Santo, aí eu caminho no fogo 1, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, eu estou precisando de um avivamento de novo, porque eu já estou enfraquecendo. Mas esse Espírito Santo é de onde então? Com prazo de validade, sendo que Deus é eterno? Tem alguma coisa estranha aí. São João não precisou de avivamento, pelo contrário, ele apanhava todo dia. Poxa! São Paulo, mesma coisa, ele não precisou de um monte de encontro de avivamento. Onde ele ia, ele batizava no Espírito Santo, a coisa acontecia, a graça acontecia. Ele não precisou ficar reavivando. Eu já acho que eu tô meio abatido, acho que eu preciso de um encontro de avivamento. Poxa, carismático meia boca, só que não. Jesus está falando para aquela igreja de Tiatira que, as obras que vocês estão fazendo agora são melhores do que as obras que vocês fizeram anteriormente. Vocês estão aqui crescendo. A igreja de Tiatira, portanto, era uma comunidade ativa, que ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa, mais afogueada, mais fiel ao projeto e ao serviço de Deus. Diferente de muitos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, me perdoem, senhores coordenadores, porque segundo aquilo que nós somos formados dentro da Renovação Carismática, os grupos são a cara do seu coordenador, dos seus respectivos coordenadores. Se o coordenador não é alguém com fogo nos olhos, com fogo no sorriso, que brilha, traz o brilho de Deus em si, é claro, ele vai apagar, ele vai ser um extintor de incêndio naquilo que está sendo aceso naquele grupo de oração. Por isso que não se renova a equipe de serviço, não entra mais ninguém na equipe de serviço, o núcleo vive sempre aquele mesmo núcleo, aquela patotinha, aquela panelinha que não se renova, que não abre espaço para ninguém, vive num ambiente fechado. O que é isso, irmãos? É fechamento em si mesmo, é fechamento espiritual. Portanto, irmãos, aquela comunidade, ela crescia, tinha as perseguições ao redor, aonde nós vamos ver aqui, daqui a pouco, aqui, a reprovação de Jesus acerca de uma pequena parcela daquela comunidade da igreja de Tiatira. Nós vamos perceber que Jesus reprovava e o porquê que ele reprovava, que é algo que acontece hoje também dentro da igreja. Onde nós poderíamos aí olhar para algum movimento ABC dentro da igreja e apontar como referência da situação de Tiatira. O que nós não vamos fazer, é claro, mas nós vamos dar o quadro geral para que não haja aí nenhuma afirmação ou interpretação tendenciosa daquilo que nós estamos falando aqui hoje, tá bom? Mas vamos lá. Depois de dar esses 3 elogios aí à cidade, irmãos, então, ele vai refazer a sua reprovação, como acontece em algumas das cartas. A reprovação é a seguinte, né? Ele reprova, como é que diz aqui no versículo? Reprova-te contudo, vai dizer a Bíblia do Peregrino, reprova-te contudo, ou seja, de uma forma geral, que você tolera Jezabel, que se declara profetiza, portanto era alguém que profetizava dentro da comunidade, era alguém que lecionava, portanto, e que é alguém que ali pronunciava algum oráculo, supostamente vindo dizendo aí que seria talvez de Deus, né? O que nós vamos ver que não é verdade. Ensinando-lhes, né, que se declara profetiza e que engana os meus servos. Além disso, ensinando-lhes a fornicar e a comer vítimas idolátricas. Jesus ele reprova aqui a tolerância à tal da Jezabel. Esse nome vai ser citado lá no primeiro livro dos Reis, né? Lá no capítulo 16 e depois também no capítulo 21, né? Ou seja, o capítulo 16 vai ser continuado nas próximas páginas e o nome Jezabel vai estar ali citado algumas vezes, né? Por quê? Porque essa tal da Jezabel, ela é filha pagã do rei de Tiro, né? Uma outra cidade ali próxima a Israel, que era uma cidade pagã,
né, no 9º século antes de Cristo, que promoveu o culto a Baal ali dentro da corte de Israel, né, dentro do reinado do rei Acabe. Acabe, ele vai reinar ali em Israel ali no 9º século antes de Cristo, né? O que essa Jezabel ela vai fazer lá no tempo de Acabe? Ela vai induzir, né? Porque ela é a rainha agora, né? Se ela é casada com o rei Acabe, logo ela também é rainha. Se ela é uma rainha, então ela pode também apitar em algumas coisas dentro do seu reinado a partir, né, do consentimento do seu rei. Então, o rei Acabe devia estar todo besta por causa da Jezabel, né? Devia ser uma mulher bonita, a Bíblia não fala isso, mas devia ser, né? Porque deixou o Acabe todo besta, né? A ponto de deixar, de permitir, ele sabendo que era reprovável aos olhos de Deus, porque ele tinha ciência, né, do que era reprovável aos olhos de Deus e o que não era. Ele tinha consciência disso. A Bíblia nos diz que ele sabia que era reprovável aos olhos de Deus, né? Deixa assim nas entrelinhas, subentendido, até porque ele conhecia o profeta Elias. Pô, irmãos, o cara tinha uma amizade, tinha assim um conhecimento com alguém de peso, um profeta de poder, profeta do fogo, né? E ele se deixa levar por um rabo de saia e vai ser então influenciado a fazer com que Israel também abraçasse tanto a sua corte ali dentro do palácio, como também ao redor, né, ali no seu, aonde era o limite do seu reinado. Ele foi deixando com que Jezabel implantasse o culto a Baal. Contanto que depois, lá no livro dos reis, né, o profeta Elias lá mata 450 lá, a partir de um desafio, né, mostrando quem era Deus de verdade, não Baal. Então, Jezabel aqui, a Jezabel de Tiatira, né, fazia talvez a mesma coisa, agiu de maneira semelhante, seduzindo, influenciando os cristãos às práticas de idolatria, às práticas de prostituição. E aí, irmãos, nós podemos aí partir de 2 princípios. Esta prostituição, essa fornicação, ela pode ser cultual, né? Porque na Bíblia, né, na visão de Deus, quando o povo de Israel idolatrava um outro Deus ou uma outra entidade pagã, então ela estava cometendo o pecado da idolatria. Portanto, era uma prostituição, era uma fornicação. Porque o que é a fornicação? A fornicação é a relação sexual fora do casamento, independente das circunstâncias. Não é casado, está tendo uma relação sexual, é fornicação. É pecado da fornicação. Pecado contra o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Então, a fornicação ali é o ato do culto à entidade pagã. A prostituição é a mesma coisa. Né? A prostituição, por exemplo, eu não tenho um Deus só, eu tenho vários deuses. Porque a vida da prostituída, né, das mulheres que acabam, ou dos homens que acabam se prostituindo, é essa. Eles não são de ninguém. Talvez eles tenham lá o seu relacionamento fixo, porém elas são de todo mundo ao mesmo tempo, porque pagou, levou. Né? O fato é, a profissão delas é essa, é proporcionar prazer. Se nós podemos chamar isso como profissão, né? Não dá. Né? Para quem já viveu isso, sabe que isso não é uma profissão para ninguém. Para ninguém. Então, para Deus também, quando se acontecer isso no campo espiritual, na prática de culto, também era uma prostituição ou uma fornicação. Certo? Então, explicado aí em relação ao culto, né? O que aconteceu? Ela acabou, essa tal de Jezabel, poderia ter esse nome de Jezabel, poderia ser uma outra pessoa a qual Jesus, então, ali no livro do Apocalipse para São João, faz a nomenclatura para fazer menção da prática da Jezabel do livro dos reis, né, a de Acabe. Pode ser que seja outro nome. Porém, né, o que essa mulher estava fazendo ali na comunidade de Tiatira? Estava seduzindo, influenciando. O que ele está dizendo aqui, ó? Declaro profetia no meu servo, ensinando-lhes a fornicar e a comer vítimas idolátricos. Irmãos, comer vítimas
em culto idolátrico, é a mesma coisa de você como dizia São Paulo em 1 Coríntios 10, você está comendo da mesa dos demônios. Como é que é isso? Quer dizer, eu comungo da mesa com Cristo, né, do altar de Cristo, mas eu também como na mesa dos demônios. E São Paulo vai ser muito claro, muito categórico. Eu não quero que tenhais parte com os demônios. E o que estava fazendo essa tal de Jezabel lá em Tiatira? Ou essa outra pessoa com nome apelidada por Jesus de Jezabel? Também estava seduzindo o povo a cometer esse tipo de coisa. Sabe aquele católico frouxo que gosta de consultar horóscopo? O católico que de domingo ele vai na parte da manhã na Santa Missa, comunga, e na parte da noite está lá no terreiro espírita, está lá na mesa branca, está lá fazendo psicografia, está lá praticando culto espírita, Chico Xavier, numerologia e mapa astral e outras coisas mais aí, mexendo com o ocultismo. Quer dizer, você acende uma vela para Deus e outra para o diabo? Católico frouxo, você não entendeu nada, desculpa, você não entendeu nada. Deus não compactua com o tal do reencarnacionismo. Deus ressuscitou. Jesus é um Deus que ressuscita, não que reencarna. Pelo amor de Deus, né? E essa tal da Jezabel foi influenciando isso. Talvez até, a exemplo daquilo que acontecia na igreja de Pérgamo, começou também, né? Porque a forma, muitos, né, daqueles que têm essas práticas espíritas, né? Acabam aí, sabe-se lá o porquê, né? Na maioria das vezes a gente vê que também que há uma depravação imoral no campo da sexualidade. E daí pode também ter essa incidência a partir dessa Jezabel de uma influência ali também na perversão sexual daquela cidade também. Contanto, irmãos, que a fonte onde eu fui buscar informação vai dizer o seguinte, que a Jezabel estava influenciando ou seduzindo os cristãos às práticas de idolatria e prostituição ou imoralidade sexual, literalmente. É como eu disse, a imoralidade, a perversão sexual poderia ser uma hipótese daquela cidade. Pode ser uma hipótese, uma consequência acerca daquilo que estava acontecendo ali com a prostituição espiritual, com a fornicação espiritual, comendo a tal das vítimas sacrificadas, né? Portanto, ali cometendo aí diversas coisas aí, né? Ou impureza espiritual. Então, o que essa mulher estava fazendo? Influenciando os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, prática condenada que representa comunhão com os demônios, como nós já dissemos, 1 Coríntios capítulo 10, São Paulo vai trabalhar esta dinâmica. Aqui, irmãos, um parênteses aqui. O povo de Deus, nós que somos o povo de Deus, que somos católicos, nós temos o dever de defender a nossa fé. Nós temos o dever de repreender e rejeitar os falsos mestres. Isso nos ensina São Paulo em Efésios 5:11. Né? O que diz lá Efésios 5:11? Vamos pegar comigo lá? O que diz Efésios? Para a gente não ficar não falar nenhuma abobrinha aqui. O que diz lá Efésios capítulo 5, versículo 11? Vai dizer assim: não participeis das obras estéreis das trevas, pelo contrário, denunciai-as. Denúncia não é publicidade, como muitos católicos jujuba, mimizento, que ficam desgraçadamente condenando aquilo que é bíblico. Irmãos, quantas vezes Jesus não afrontou aqueles doutores da lei, denunciando aquilo que eles faziam abertamente? E Jesus não tinha caridade com isso não, ele denunciava abertamente. Quando se tratava de erro, que ia induzir o povo ao erro, Jesus batia de frente. E Jesus não amaciava a carne não. Ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós
Vós sois como sepulcros caiados. Antes de Jesus, alguém também fazia isso, que era João Batista. Quem vos disse que vocês escapariam da condenação eterna? Ó, raça de víboras, vai dizer João Batista. Irmãos, na boa, Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, Paulo vai dizer alguma coisa semelhante. O que diz Romanos? Vamos lá para a carta aos Romanos. Capítulo Romanos 16, ou melhor, Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim: irmãos, eu vos recomendo que vigieis os que semeiam discórdia e tropeços contra a doutrina que aprendestes, evitai-os. Esses tais não servem a Cristo, Senhor nosso, e sim ao próprio ventre, e com discursos suaves e atraentes seduzem as pessoas que não têm malícia, não têm maturidade. São Paulo é categórico. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Esse povo jujuba, mimizento. Olha o que diz Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa tenhais deixado aquele que vos chamou por puro favor, para passardes a um evangelho diferente. Não é que seja outro, mas alguns vos estão perturbando para deformar o evangelho do Messias, como está acontecendo hoje. Mas se nós ou algum anjo do céu vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciamos, seja maldito, vai dizer São Paulo. Como vos tenho dito e agora repito, se alguém vos anuncia um evangelho diferente do que recebeste, seja maldito. São Paulo vai dizer também para Tito, no capítulo 3, na carta de São Paulo a Tito. É bom a gente embasar essas coisas biblicamente, para depois não ir falando asneira no nosso ouvido de gente descabida e irresponsável com o evangelho, que fica tentando alterar o evangelho. Dá licença, não foi você que escreveu o evangelho não, Jacu. Quem escreveu foram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Quem é você para deturpar? É a mesma coisa do tal do Chico Xavier, que vai me escrever um evangelho segundo o Espiritismo? Pelo amor de Deus! Oh, tem dó. Vai dizer São Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 10. O sectário, depois de 2 avisos, evita. O sectário é aquele que fica criando partidos ou panelinhas dentro de uma comunidade, fica envenenando o ambiente. Sabes que tal indivíduo está pervertido, vai dizer São Paulo a Tito, continua pecando e ele próprio se condena. Portanto, aí deixa eu ver, é só isso mesmo? Tito 10 e 11, é isso mesmo. Tito 3, 10 e 11. Evita esse povo, irmãos, evita esse povo. Agora, nós temos o dever de defender, irmãos. O povo de Deus deve repreender e rejeitar os falsos mestres. A igreja em Tiatira, talvez, enfatizando o amor ao próximo, olha aqui, enfatizando o amor ao próximo. Você percebe isso na nossa atualidade, as pessoas falando, não, mais amor, menos igreja. Ora, aquele que deixou a igreja é o amor encarnado do Pai. Poxa! E ele, Jesus mesmo falou, aquilo que estiver oculto, anunciai de cima dos telhados. Poxa! Oh, meu Deus do céu! A ponto de esquecer a pureza da doutrina. Irmãos, eu admiro muito o cardeal Sarrat, né? O atual presidente do culto, né? Eu esqueci o nome. Presidência, lá no Vaticano, lá, o cardeal Sarrat, né? Cardeal Sarrat. Ele fala que as pessoas não estão acima da doutrina. Custa entender, filho de Deus. Poxa, meu Deus do céu. E aí, irmãos, o que acontece hoje em dia? Acontece essa porqueira, me perdoem a expressão, acontece essa porqueira de respeito humano no lugar daquilo que realmente tem que ser.
E o povo católico aplaudindo essa porqueira, desculpa dizer. Irmãos, a igreja de Tiatira, ela tem a problemática da igreja de Tiatira é mais atual na nossa época do que foi na dela. Estava começando, o cristianismo estava ali, tendo seu início. Hoje não, nós temos 2000 anos de cristianismo vivendo os problemas de Tiatira. Com gente implantando coisas desnecessárias que não coadunam com a doutrina católica dentro de suas respectivas comunidades, com consentimento de padre. Poxa vida, meu Deus, onde a gente vai parar desse jeito? Por isso que Jesus dizia, com o passar do tempo a fé de muitos esfriará. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra, vai dizer no Evangelho de São Lucas, nos discursos escatológicos de Jesus. Em Mateus 24, o amor de muitos esfriará. Quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará amor sobre a terra. O amor a Ele. O amor que um dia nos tirou do nada e nos fez quem nós somos hoje. Não somos lá muita coisa, mas nós somos em Deus hoje. O povo de Tiatira estava se perdendo, irmãos, a ponto de esquecer a pureza da doutrina. É bom lembrar que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com os homens. Como é que é, Antônio Lúcio? A sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com os homens. O que vai dizer o Evangelho de São Mateus no capítulo 10? Me permitam aqui, Mateus capítulo 10, no versículo 33. O que vai dizer o Evangelho de São Mateus 10, 33? Vai dizer o seguinte, 33 e 34 para ser mais exato. Aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei diante do meu Pai do céu. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Ah, não, mas a doutrina é dos homens. O próprio Jesus disse, Boa tarde, André, Deus abençoe você, meu querido. Saudade de ser primo. O que vai dizer Jesus no Evangelho? O que vai dizer Jesus lá? Agora, vai dizer lá no Evangelho de São João, agora vocês não vão entender nada, mas o próprio Espírito vos recordará tudo o que eu vos falei. Desculpa, irmãos, quando a Bíblia foi escrita, com certeza as pessoas que escreveram a Bíblia não estavam entendendo muito o que estava sendo escrito. Os apóstolos também não entenderam muita coisa do que Cristo falou. Um tanto que muita coisa ficou meio que suspensa no ar em diversas vezes. Você acha que Jesus ia dar a solidez da doutrina de hoje para aqueles homens com aquela cultura, sendo que a igreja era no âmbito universal como Jesus enxergava? Peraí, gente? Vamos, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Jesus é Deus, tá bom? Ele é Deus. E ele falou para Pedro, sobre você, eu vou edificar aquilo que eu vou chamar de igreja, tá bom? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, tá bom? Ficou bem claro? Pedro entendeu tudo? Não, ele quis até voltar atrás, irmãos. João 21 mostra que Pedro foi tentar voltar para a vida velha, foi voltar a pescar peixe, sendo que agora ele era pescador de homens. Para você ver. Irmãos, os apóstolos não tiveram entendimento pleno, não tinham o Espírito Santo ainda, gente, não tinha. Vamos entender a Bíblia, irmãos, vamos entender a Bíblia como a Bíblia foi escrita no mesmo Espírito, vai nos ensinar Bento XVI, na Verbum Domini, que a Bíblia tem que ser lida e entendida no mesmo Espírito com o qual ela foi escrita. E sabe, as pessoas estão aí rejeitando. Sabe, a sabedoria de Deus, irmãos, ela é mais importante do que a paz com os homens. Gálatas 1, versículo 10. Eu já falei sobre isso uma vez e vou falar de novo. E quantas vezes forem necessárias.
Escuta, católico, servo de Deus, que se diz profeta e profetiza. Pretendo, porventura, procuro agradar aos homens ou antes a Deus? Vai dizer São Paulo aos Gálatas. Não, mais amor. Pera aí. São Pedro, quando ele é confrontado pelo Sinédrio pela primeira vez por causa do primeiro milagre em Atos 3, ou melhor, em Atos 4, ele vai falar junto com João, antes obedecer a Deus do que a vós. E inclusive ele vai jogar um questionamento no meio do povo que estava ali junto dele, aglomerando nele. Vai dizer assim: o que vos parece? Que é mais justo obedecer a Deus ou a vós? Porventura, procuro agradar aos homens ou antes a Deus? Pretendo agradar aos homens? Mas, vai dizer São Paulo, Gálatas 1:10, mas se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Pronto. A quem que você quer agradar? Dependendo de quem você quiser agradar, vai aí estar a sua condição de servo. Portanto, o povo de Deus ele precisa repreender e defender aquilo que ama. Ama a igreja? Defende. E Jesus ele é ameaçador em relação a Tiatira, irmãos. Principalmente com aqueles que são infiéis. Olha só, Jesus ele dá uma sentença: vou lançar no leito junto com os que ela, com ela, ou melhor, vou lançá-la no leito junto com os que com ela fornicaram, e se não se arrependerem de sua conduta, lhes enviarei sofrimentos terríveis. Puxa vida, hein? Versículos 22 ao 23. Matarei seus filhos e saberão todas as igrejas que sou eu quem examina entranhas e corações para pagar a cada um segundo as suas próprias obras. Desgraçadamente, nós não olhamos para esse trecho da Escritura. Desgraçadamente, hoje, nós não queremos, como disse um irmão numa outra transmissão nossa aqui, não queremos pagar o preço da santidade. Queremos passar a mão na cabeça daqueles que estão em erro, inclusive grave, contra a igreja, contra o magistério, contra a Sagrada Escritura, a troco de amizades meramente humanas, atrás de reconhecimento humano, prestígio, fama, visão, pensamento. Vá, pelo amor de Deus, tu coloque a mão um pouco na sua consciência. A igreja não é sua. Poxa, a igreja não é sua. E Jesus, irmãos, o que me conforta, o que me traz uma segurança na hora de falar de uma forma mais firme é isso. Sou eu quem examina as entranhas, sou eu quem examina, portanto, o interior do homem e corações, para pagar a cada um segundo as próprias obras. O que importa é o meu coração. Isso não te preocupa? Isso não te preocupa? Porque se o seu coração não estiver sincero, Deus conhece. Isso não te preocupa? Desgraçadamente hoje a sociedade não quer ouvir certas coisas, quer o que é confortável. Os relativistas, principalmente dentro da igreja católica, apostólica, romana, gostam de serem apreciados igual os fariseus e saduceus corrompidos da época de Jesus. Gostam de ficar expostos, os midiáticos. Irmãos, isso me irrita profundamente, irmãos, porque eu fico indignado com essas coisas, das pessoas fazerem parte da igreja, e se não todas, muitas, se não todas, conhecem a doutrina, sabem pelo menos o essencial da doutrina, sabem o que é certo, o que é errado, mas faz questão de errar, e culpa a igreja, culpa a padre, ela nunca tem culpa. Poxa! E olha só, irmãos, Jesus forçaria esta mulher e seus cúmplices, forçaria a essa mulher, essa suposta Jezabel aí, a se deitar na cama da tribulação junto com os seus filhos, que
podem ser, e aqui está a importância de se olhar a palavra num sentido espiritual e lógico ao mesmo tempo. A palavra nos diz uma coisa, mas o livro do Apocalipse nós sabemos que ele é recheado de sinais para que os cristãos entendessem a mensagem de uma forma clara, né? E muitas vezes para nós pode não ter clareza, mas para eles naquela época tinha clareza. Então pode ser literalmente os filhos dessa tal de Jezabel, ou então pode ser que a palavra, porque na Bíblia a palavra filho muitas vezes, né, dentro da Bíblia, frequentemente ela vai se referir às pessoas que elas vão assumir ou seguir o mesmo ensinamento ou exemplo daqueles que os ensinam, dos seus professores, dos seus mestres. E se Jezabel era uma profetisa, então ela tinha adeptos ou filhos. Tanto no sentido literal, pode ser isso, né? Porque nós não temos aí uma informação certeira a respeito. Ela poderia tanto ser os filhos, literalmente falando, né? Os próprios filhos dessa tal de Jezabel, mas também os adeptos, os seguidores da Jezabel, que praticavam as mesmas coisas que ela ensinava. Podem ser filhos dela também, né? Pode se referir a isso. E olha, irmãos, no versículo 21, né, inclusive antes de dar essa sentença séria, Jesus ele mostra paciência. Porque, irmãos, ele dá possibilidade de arrependimento, deles um tempo para que se arrependa, mas não quer se arrepender de sua fornicação. Irmãos, eu sou um daqueles que escutou por muitas vezes Monsenhor Jonas Abib, um dos maiores profetas do nosso tempo, na minha opinião, né? E aqui eu posso usar minha opinião porque eu estou falando de outra pessoa e não da doutrina. Para mim, Monsenhor Jonas Abib, ele é um dos maiores profetas, se não, né, na cabeça e na concepção de muitos, aí talvez o maior do nosso tempo, né, desses últimos tempos nossos. Hoje, né, em função da idade, né, da limitação física, já não pode fazer aquelas grandes pregações, aqueles grandes eventos como eu particularmente amava de ver Monsenhor Jonas Abib pregando, né? Contanto que eu tenho várias pregações antigas de Monsenhor Jonas Abib, eu não abro mão delas, porque são muito boas. O conteúdo que elas trazem é conteúdo profético, né? Então, Monsenhor Jonas Abib, né, eu vi muitas vezes Monsenhor falando que estamos no tempo da misericórdia. Nós estamos no tempo da misericórdia, onde Jesus está dando a possibilidade de arrependimento. Igual a igreja de Tiatira, nós estamos nesse tempo. Igreja, dê-lhe um tempo para que se arrependa. Jesus está dando esse tempo para nós, irmãos. É hora de se arrepender dessa palhaçada que nós estamos fazendo com a igreja. Pera lá, não é casa da mãe Joana não, meu Deus. É corpo místico do próprio Deus, gente. Poxa, será que não pensa num negócio desse? Meu Deus, olha, Jesus amado, olha a gravidade do negócio. É o corpo místico de Cristo. O que nós estamos fazendo com o corpo místico de Cristo? Me perdoem, irmãos. Mas olha que sério. Meu Deus do céu. Chega a dar um calafrio na espinha. Irmãos, desse fato, aí a partir daí a gente pode assim, me perdoe, irmãos, que isso mexe comigo, me perdoem, né? Então as igrejas, então, irmãos, a partir daí elas poderão deduzir o quê? Que Deus não se deixa enganar, mas é aquele que sonda os rins e os corações e julga, sabe quem é e quem não é, quem faz e quem não faz. Deus, como vocês jujubinhas aí, relativistas, gostam de dizer, Deus conhece o seu coração, mas conhece a verdade do seu coração. Sabe da sua prática, sabe da falsidade, sabe da verdade. Sabe da sua boa conduta, mas também sabe do caráter verdadeiro da nossa má conduta.
E ele vai dar a paga conforme a conduta. Ninguém vai fugir disso. Faça muitas obras de reparação, portanto, se você não quer sofrer um pouco no purgatório para purgar a palhaçada que talvez esteja acontecendo aí a partir de você. Desculpa dizer que hoje o que nós vemos aí é várias pessoas manchando a igreja por causa da sua má conduta. Poxa vida, né? Eu não quero bater nessa tecla não, irmãos, na boa. Porque é desde lá de cima, do mais alto escalão da igreja, até leigo. Vai despencando ali nos leigos. E no final das contas, se um leigo vai pedir resposta sobre isso, irmão, é doído. A gente percebe aí algumas coisas que não estão aí muito em consonância com aquilo que realmente precisaria ser. Então a gente tem que ser a diferença, não é fazer diferença não, é ser a diferença. Os versículos 24 e 25, irmãos, né, estão já acabando. Jesus ele vai dizer o seguinte, né, aos outros de Tiatira declaro-vos que se não aceitastes essa doutrina, nem aprendestes os supostos arcanos de Satanás. Irmãos, arcanos são ensinamentos, né? A profundidade, ensinamento profundo de Satanás, né? Que no caso era o que estava ensinando essa encrenca da Jezabel. Arcanos de Satanás, não vos imporei outro peso, basta que conserveis o que tendes até que eu volte. Quanto àqueles que não aceitaram essa doutrina e não aprenderam os supostos arcanos ou a profundidade de Satanás, que são o quê? Era o quê? Hoje, né, hoje isso é mais comum para nós. Naquela época ficou um pouquinho ali, meio que o pessoal não entendia direito, não sabia como se expressar na época. Mas doutrinas esotéricas, mistérios em voga na época, né? O gnosticismo que foi crescendo, alguns pontos de reencarnacionismo, alguns porque lá na Ásia existe aquela incidência, né? A hindus, né? Hare Krishna, não sei mais o que lá. Né? Então, existe um sincretismo religioso monstruoso lá na Ásia. Né? Então, provavelmente naquela época também, ali no final do primeiro século, começou então a ser um pouco mais evidente isso, e despencou exatamente na igreja de Tiatira, que foi uma dos endereços onde foi a mensagem de Jesus ao anjo daquela igreja, ao responsável daquela igreja. É importante, irmãos, dizer, são 7 igrejas, a totalidade da igreja. Portanto, não é para a igreja daquela época só, não. Para nossa época também. Quanto esoterismo não tem dentro da igreja? Desculpa. Quanto protestantismo não está entrando dentro da igreja? Irmãos, eu não sou contra os protestantes, não. Tá? Mas eles não cantam as nossas músicas lá nos cultos deles lá. E muitos dos compositores deles lá, aos quais fazem, realmente eles compõem muito bem, tem uma técnica muito boa, eles aprenderam a fazer melhor, né? Guardadas as devidas proporções de ser para Deus ou não, de querer sucesso ou não, isso não interessa. A verdade é que eles são bons e não há que se negar. Eles souberam que tem que investir na beleza plástica da coisa, né, nas técnicas que precisam ali fazer para que a música realmente fique boa. Mas, detalhe, quantos deles utilizam nos cultos deles as nossas músicas? E olha, graças a Deus a Igreja Católica tem muita música boa, tem muito compositor bom, que não deixa nada a desejar aos nossos irmãos separados, mais separados do que irmãos, em muitas circunstâncias. Mas Lúcio é o mesmo Deus, e aí tem que dizer que aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. É algo aceitável?
Vamos usar o contexto dos relativistas? Depende. Só que eu vou te dar um argumento muito forte. Você que é católico, como eu, quando o Santíssimo Sacramento entra num lugar, você se ajoelha por quê? Porque é Deus, não é? Responde aí nos comentários se você quiser. Você tá falando, você se ajoelha porque você sabe, você crê que ali é Deus. O protestante, ele não vai se ajoelhar, porque para ele é um pedaço de trigo e água. É o mesmo Deus. Pense, tire suas conclusões. E outra, se vier nos comentários lá no YouTube ou aqui, de alguma coisa aí ofensiva, ou completamente sem nexo nenhum, pode ter certeza que você vai ser excluído sem aviso. Beleza? Não gosta? Não acesse a página e nem o perfil do Antônio Lúcio. Agora, irmãos, algo sério aqui que precisa ser falado. Satanás estava presente ali e ativo na Ásia, quando essas cartas foram escritas, né? Quando Jesus ditou essas cartas para o apóstolo João, certo? Lúcio, mas como assim? Ué, ele tinha sinagoga em Esmirna, Atos 2:9. E também na Filadélfia, Apocalipse 3:9, que nós vamos ver em breve. E um trono em Pérgamo, como nós vimos aqui no sábado. Olha que coisa! Em Tiatira, ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. Nesse ambiente cheio de influência do diabo, o discípulo de Cristo teria que lutar e confiar em Deus, confiante na recompensa dos vencedores. Se não fosse fiel, e a carta a Tiatira é um convite à fidelidade, aonde existem duas recompensas aos fiéis: aqueles que forem vencedores e chegarem até o fim, se necessário, até mesmo com o martírio. A primeira recompensa é a participação no reino vitorioso de Cristo. Com toda a autoridade de Cristo, nós vamos reinar com Ele. Essa é a promessa de Jesus àqueles que forem fiéis até o fim. E a segunda recompensa é a estrela da manhã, ou seja, Ele mesmo, o sol nascente, o próprio Cristo, irmãos. Qual maior recompensa ao vencedor do que o próprio Jesus, irmãos? Meu Deus do céu! Chega, me dá um negócio por dentro. Qual é a maior recompensa além de Cristo? Não existe. Santo Tomás de Aquino conta a tradição, né, conta a história, que Santo Tomás de Aquino, depois de ter escrito a Suma Teológica, um dos maiores escritos da Igreja Católica, né, eu sugiro que você estude a Suma Teológica, né, não tem nada de bom para fazer, vai estudar, vai ler, vai fazer alguma coisa da vida. Lúcio, mas eu não consigo comprar um livro. Irmãos, tem site que você pode baixar livro da internet de graça, católico raiz. Não é católico Nutella, não. É livro de católico raiz. Você pode baixar aí na internet. Lá no site da Alexandria Católica, lá tem um monte. Escolha, né? Tem ali, você pode escolher. E diz a história que Santo Tomás de Aquino, depois que ele escreveu a Suma Teológica, né? Aquelas milhares de páginas da Suma, belíssimas páginas, diga-se de passagem, né? Parafraseando aí o neto do dono da bola, diga-se de passagem, aquelas belíssimas milhares de páginas da Suma Teológica, quando ele termina, diz que São Tomás entra em êxtase, e que Jesus visita São Tomás de Aquino e pergunta: Tomás, muito bom o que você fez, você escreveu tudo aí, o que você quer agora de mim? Peça que eu vou te dar. Diz que São Tomás pensou um pouquinho, diante daquela experiência mística, né? Daquele êxtase, e disse para Jesus assim, respondendo para Jesus: a ti, Senhor, tu me basta. Ele sabia da recompensa do livro do Apocalipse, da igreja de Tiatira. Ao fiel, aquele que for vencer, quando chegar até o fim, eu vou dar a estrela da manhã. Eu mesmo. Oh, meu Deus. Ah, Jesus. Como a igreja de Tiatira nos tem a ensinar, irmãos.
E presta atenção, Jesus, para a gente concluir, irmãos, Jesus ele vê tudo e faz uma distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor. É por isso que ele vai falar aqui, né? Ele vai falar daqueles que não quiseram se arrepender e daqueles que não se envolveram com aquela cultura de Jezabel. Então, Jesus fez e faz, vê tudo e via também, fazendo uma distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor. Para os que insistem em servir ao diabo, ele promete tribulação e morte. Ponto. E aí vem falar que Deus não castiga, meu querido. Vai ler Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Presta atenção no que diz o livro do Apocalipse. Não é Deus Pai falando no Antigo Testamento, não. É Jesus, Filho único de Deus, falando no Novo Testamento, no último livro do Novo Testamento. O livro mais próximo, talvez, da nossa atualidade. Porque foi escrito ali do ano 100. Próximo do ano 100. Então, é o mais próximo, é o escrito último mais próximo, quando foi escrito isso para nós. Para os que insistem então em servir o diabo, ele promete tribulação e morte. Para os discípulos dele, de Jesus, ele promete o dia de sua presença e o privilégio de reinar com ele sobre os inimigos. A carta vai insistir mais na conduta do que na doutrina. A doutrina existe, mas aquele que sabe da doutrina vai saber ter conduta. A conduta vai mostrar o que é que você experimentou na realidade, na sua essência. Fé e amor a Cristo que geram obras. Se a nossa conduta for de obediência, é sinal que a gente está no caminho certo. Porque, irmãos, o que diz João 15:20? Quando Jesus está falando lá sobre a videira, vocês se lembram disso? No versículo 20, Jesus vai dizer assim, João 15:10, aliás, 15:20, João 15:10. Se cumprirdes meus mandamentos, permanecerdes em meu amor, assim como eu cumpro os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Se cumprirdes meus mandamentos, permanecereis em meu amor, assim como eu cumpro os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. É preciso cumprimento. A minha conduta tem que me levar ao cumprimento. A fé em Jesus, o amor que eu tenho a Jesus, precisa ser traduzido através das obras, mas com a minha conduta condizente à obra que eu estou executando. Não por mero prestígio, fama, reconhecimento, qualquer coisa do gênero. Não para ser visto. Inclusive nós temos um vídeo que fala isso, né? Ser visto ou ser visto. As obras são consequência. As obras, presta atenção no que eu vou dizer agora. As obras que nós fazemos em nome de Jesus são consequência da nossa experiência de fé em Jesus Cristo e nosso amor a Ele. Se não tiver isso, as obras vão ser obras vazias, obras infrutíferas, obras estéreis, obras que não convertem ninguém. Quer dar comida para uma pessoa em situação de rua? Dê comida a uma pessoa em situação de rua, mas devolva a dignidade a ela e dê para ela o melhor e maior presente que você poderia dar. Nosso Senhor Jesus Cristo em você, como Pedro e João deram no primeiro milagre que fizeram em nome de Jesus. Ouro e prata, meu filho, nós não temos não, a não ser esse prato de comida que você está comendo, mas em nome de Jesus, levanta e anda, volta para a vida, volta para a dignidade, volta a ser gente de novo, a não a ser um número de estatística de pessoas que estão na rua vivendo, não. Volta a ser gente, volta a ser gente. Irmãos, eu encerro aqui a pregação, irmãos. Sem oração,
para a gente deixar para o último dia, com o final da 7ª carta, a 7ª igreja, nós vamos encerrar com Laodiceia. Né? Laodiceia é a última carta que vai encerrar esta série das 7 cartas. Então, irmãos, é preciso aprender com Tiatira que a minha conduta tem que ser condizente às obras que eu estou fazendo em nome de Deus. E que se essas obras não são consequência da minha experiência de fé e meu amor por Jesus Cristo nessa experiência, vai acabar igual Éfeso. Vocês esfriaram no primeiro amor. Vai ser igual Éfeso. Vai ser igual Pérgamo, seduzidos pelos nicolaítas e pela doutrina de Balaão. É preciso ir além. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, e que a Virgem Maria nos sustente até quinta-feira, quando nós vamos ver ali, irmãos, a igreja de Sardes. Uma mensagem curta a uma igreja que tem também muito a nos ensinar, a exemplo da igreja de Esmirna. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus, rezem por este miserável pregador. Até quinta-feira às 17h30, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.